A gente vai continuar falando de saúde, mas de uma saúde que, se não dá um infarto, se não resulta no infarto, resulta numa tremenda dor de cabeça. A gente vai falar sobre saúde financeira e, para isso, a gente está recebendo aqui a educadora financeira Bianca Fiore. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, é um prazer tê-la aqui conosco. Bianca, o brasileiro é gastão, é dispendioso, desperdiça muito, a gente vê esses números aí. O grande problema é que o brasileiro gerencia muito mal os seus recursos. É isso mesmo? É isso mesmo. Por quê? Então, a grande parte da população tem dificuldade em gerenciar o seu dinheiro, né? Aquele que recebe mensalmente. E isso vem de um histórico, né, dessa facilidade, desse interesse, né, dos bancos de oferecerem alguns produtos que são muito bons realmente, né, ajudam a gente em determinadas situações, mas o problema realmente é não saber utilizar da forma correta. É uma ferramenta que a gente não aprende a utilizar da forma correta e acaba se endividando e passando por problemas, dores de cabeça bem grandes. Até agora, Bianca, com base nisso que você respondeu, a gente choveu no molhado. A gente falou algo que parece uma informação já de consenso, de domínio público e tal. As pessoas têm mais ou menos essa dimensão. Mas o nosso produtor, o Jorge Fernando Rodrigues, levantou um dado que me parece estarrecedor. O valor total das dívidas das famílias brasileiras obteve um aumento de 346 milhões de reais e o número de famílias que têm dívidas hoje perfazem um total de 16 bilhões de reais de dívidas com o sistema financeiro. Como é que a gente pode ajudar esse contingente que deve tanto dinheiro nos bancos e no sistema financeiro? Primeira coisa, né, para qualquer pessoa é preciso aprender a se planejar, porque a gente tem aquela ideia de que eu posso pagar depois, né, vou postergando aí essa dívida, essa conta, e a gente se habitua a não se planejar, porque vai dando um jeitinho, vai colocando mais para frente, vai fazendo um novo empréstimo para cobrir alguma dívida e a gente tende a não se planejar. Então, a primeira coisa realmente para se fazer é conhecer a sua vida financeira de verdade. Então, conhecer realmente os seus números, saber exatamente onde está gastando. A gente também se pega muito naqueles valores maiores, né? Então, parcela fixa que você já tem, uma mensalidade que você paga. Então, esses valores maiores a gente sabe. Isso. Agora, aquela compra por impulso, aqueles gastos menores do dia a dia, a gente normalmente não contabiliza, né, no orçamento do mês e acaba perdendo-se muito dinheiro aí e tirando, né, da fonte realmente para indicar para a realização de sonhos, os seus objetivos. Tá, quando você fala em planejar, e você usa bastante esse verbo, a gente está falando de uma máxima popular bastante conhecida. A ideia é de que dinheiro não tolera desaforo. Exatamente. Né? De que precisa haver uma relação próxima entre receita e despesa. Se houver um descompasso muito elevado entre ambos, só vai ser bom se a receita for muito maior do que a despesa. Caso contrário, é ruim. Quais são os passos sólidos que podem ser dados no sentido de equacionar essa ideia de que o dinheiro não aceita desaforo? Então, primeira coisa é fazer um diagnóstico. Então, anotar por um período, realmente, não precisa passar de 30 dias. Então, durante 30 dias, anotar onde estão indo todos esses gastos. Tudo mesmo, qualquer moedinha que for gasta, dinheiro que você deu de gorjeta, tudo mesmo. Então, você vai começar a identificar onde estão indo esses gastos e começar a fazer um racionamento aí nas despesas. Às vezes, a gente fica com medo de começar a controlar o dinheiro e achar que vai viver menos, que vai viver infeliz e que, de repente, não vai poder aproveitar o dinheiro que recebe. Mas, pelo contrário, quando você toma realmente o controle, né, as rédeas aí do seu dinheiro, sabe exatamente onde está gastando, fica fácil na hora de cortar. Então, assim como você falou de cortar a gordura, a picanha lá, então a gente não precisa necessariamente cortar nenhum gasto, a gente precisa aprender a reduzir. Então, uma parcelinha de cada tipo de despesa que você reduz, então, de repente, estou gastando muito com cosmético, de repente, estou gastando muito com artigos de papelaria ou com presentes, então, reduzir um pouquinho de cada um desses itens, não precisa necessariamente... Nesse processo de educação financeira, Bianca, e com base na sua experiência, você conseguiu mapear já? A mulher tem mais tendência a gastar com cosméticos e roupas, por exemplo, o homem tem mais tendência a gastar com o quê? Como é que é isso? Qual é a diferença que existe entre o perfil da dívida de um e de outro? Falando de forma geral, né? Porque cada pessoa é de um jeito, mas normalmente a mulher gasta mesmo com vestuário e cosméticos, produtos para beleza, e o homem normalmente gasta com eletrônicos. Então, jogos, por mais que seja adulto, jogam bastante, com artigos de celular, tecnologia, exatamente. Então, normalmente os gastos dos homens são com menos frequência, mas são de valor mais alto. Então, fica bem equipado
equiparado. Em síntese, o homem se veste de uma forma pior, talvez seja menos zeloso com a aparência, mas gasta bastante com coisas. Sim, com artigos do carro, de veículo também. Tá. Os números da Federação do Comércio, Bianca, eu queria que você comentasse esses números. Há números que são absolutamente impressionantes nesse levantamento. Por exemplo, sobre as famílias endividadas no ranking de 2012, a cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, tem um total de 88% das famílias endividadas. Ou seja, a cada 10 famílias, 8,8 que vivem em Curitiba tem um nível de endividamento elevado. E os números não são tão favoráveis assim em outras regiões. Florianópolis tem 82%, Maceió, capital de Alagoas, 77%, Palmas, no Tocantins e Cuiabá, 75%. Ou seja, se a gente está falando de 75%, 80%, a gente está falando em 3 em cada 4 famílias como ponto de partida nessa questão matemática. Qual é o impacto que isso traz para a economia local? Então, na verdade, a gente tem uma facilidade muito grande, né, de acesso ao crédito hoje em dia. Então, é comum, não sei se já aconteceu com vocês também, de receber até mensagem em celular oferecendo cartões, Sim, sem consulta SPC, Serasa, sem mesmo ter necessidade de conta em banco. Então, as pessoas se sentem como se tivessem realmente dinheiro em mãos, e na verdade é uma ilusão de que você tem, e acaba gastando, perdendo o controle. E essa falta de planejamento também acaba agravando essa situação. Então, o risco de tudo isso é de virar aquela bola de neve que a gente conhece, né? Então, de alguém não conseguir pagar alguém, que não conseguiu pagar alguém, e isso vai se tornando insustentável, realmente. Isso que você citou é uma das formas que a gente tem para explicar a quebradeira no sistema financeiro norte-americano na crise de 2008, quando o mesmo imóvel era financiado por 5 agentes financeiros diferentes e aí não havia lastro que pudesse assegurar o patrimônio, ou seja, esse próprio imóvel. Olha o número, Bianca. O número absoluto de famílias endividadas, ou seja, o total de famílias endividadas de acordo com o levantamento da Federação do Comércio. Em São Paulo, 1.814.000 famílias. No Rio de Janeiro, 1.253.000. No Distrito Federal, 582.000 famílias, ou seja, 500.000. Em Curitiba, também 500.000. Em Belo Horizonte, quase 500.000, 477.000 famílias. Número absolutamente elevado. E aí, o percentual de renda comprometida. Em Teresina, no Piauí, 40% dos piauienses que estão endividados, na verdade, 40% não. Os piauienses têm o coeficiente de 40% da sua renda comprometida por dívidas. O valor médio da dívida, em Florianópolis, R$ 2.505, em Porto Alegre, R$ 2.504. E os menores valores de dívida, por exemplo, em Manaus, 1.339. Aí você tocou num ponto que parece crucial se discutir. Já que o banco oferece dinheiro e não tem muito critério nesse processo de oferecer dinheiro, acaba dando corda para o cara se enforcar. Sim. Como é que o consumidor pode estar atento a isso? Então, uma das principais coisas a fazer é... Se você tem uma receita só, um salário só, por que você precisa de 3, 4, 5 cartões de crédito? Um exemplo. Então, tendo um só é suficiente, não deixar que esse valor do limite extrapole 50% do que você tem como receita. E se você vai adquirir outras modalidades de crédito, por exemplo, no sistema imobiliário, né, que muita gente acaba indo por esse lado, então... a se atentar, porque você vai ter uma parcela muito grande, né? Normalmente 30% do que você tem como receita, mais os 50% que você teria de cartão de crédito, então tem uma folga pequena do que você teria aí de restante como a receita livre para trabalhar ao longo do mês. Vamos traduzir isso para o nosso telespectador. Vamos imaginar uma família que tem uma renda de R$2.000, certo, que é um valor absolutamente natural aqui em São Paulo, região metropolitana, uma composição de R$2.000. Se a gente está falando em 30%, ponto de partida, para pagar a casa própria, essa família terá uma despesa mensal de R$600. Né? Isso, R$600. Ou seja, sobram R$1.400. Exatamente. E aí, normalmente, o valor que tem, um exemplo no cartão de crédito, costuma extrapolar 50%. Então, às vezes, o limite que é oferecido é até o valor total que a pessoa tem como receita. Sim. Então, se não tomar cuidado, não chegar nesse limite realmente de 50%, ou tendo essa média, é muito provável que esse indivíduo não consiga pagar
na sua fatura na data do vencimento. Então, se você tem aí 50% estabelecido como máximo, né, no caso dessa família, ainda tem 1.600 já comprometido e 400 para o restante das despesas que não são pagas com cartão, por exemplo. A palavra-chave nesse caso, que é uma palavra que não existe, é planilhar é preciso. Exatamente. É isso? Exatamente. Planilhar é preciso. E aí, como é que a gente faz com relação ao spread bancário? Vamos supor que alguém tem uma conta num banco comercial e que está lá devendo R$2.000 no cheque especial, pagando R$200 por mês, 200 que viram 220, que viram 244 e aí vai, né? Qual é a dica para alguém que tenha um nível de endividamento e gire em cima ou sobre o cheque especial? Primeira coisa é saber por que está acontecendo esse tipo de endividamento, né? Porque às vezes a gente se preocupa em atingir, né, em dar o remédio, a solução, mas depois volta a acontecer isso, essa situação volta a acontecer. Então, entender por que está acontecendo esse endividamento. E fazer realmente um cálculo do que eu estou devendo, quanto estou devendo, no caso aí do cheque especial, se for somente essa dívida, aí sim trocar essa dívida por, de repente, um crédito pessoal ou até um consignado, se você tiver essa facilidade, para que não pague esses juros abusivos do cheque especial. Bianca, quando a gente vê trabalhos na televisão de consultores financeiros que fazem basicamente o que você faz como educadora financeira, eles são bastante categóricos. Alguns deles dizem o seguinte: cheque especial e pagar o coeficiente mínimo do cartão de crédito, ou seja, girar numa dívida que só vai aumentando no rotativo, nem pensar. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, o cheque especial, a gente não indica que passe de 3 dias a utilização. Então, de repente, aconteceu uma emergência, uma doença na família, quebrou o carro, usei aquele valor, então tenho 3 dias para tentar cobrir esse valor que foi gasto. De repente, se eu precisar emprestar realmente num crédito que cobre menos juros. Alguém que ficou devendo R$500 no cheque especial assinou, entre aspas, um termo pelo qual ele vai pagar R$50 de juros para o banco no mês seguinte, em 30 dias depois. Se você pegar os R$500, pegar num banco público, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, pegar esses R$500 e fizer um empréstimo em 10 vezes, os juros são muito menores e você consegue diluir isso no seu orçamento. No seu orçamento, exatamente. Então, e é importante até saber por que estão acontecendo esses endividamentos para poder fazer essa negociação no banco. Porque às vezes você imagina que vai conseguir pagar um determinado valor de parcela nessa negociação da dívida e ela acaba sendo muito alta e de repente você também não consegue arcar, tendo que fazer um novo empréstimo e isso vai virando novamente uma bola de neve. Embora você não seja economista, Bianca, para a gente finalizar, o que tem havido no Brasil, na sua leitura, é uma oferta, aspas, irresponsável de crédito? Sim, é oferecido, né, essa quantidade enorme de variedade de produtos aí bancários, de serviços bancários, mas a cultura, né, para saber utilizar essa ferramenta não vem junto. Então a gente precisa realmente educar as pessoas para que utilizem de uma forma positiva, não que evitem, né, que parem de utilizar o crédito, não por isso, mas que utilizem de uma forma consciente e normalmente nas emergências, né, não a todo momento, como se tivesse disponível como tanto se fosse uma coisa exatamente. corriqueira, uma coisa exatamente. cotidiana. Olha, Bianca, gostei muito da conversa. Bianca Fiore, que é educadora financeira, que esteve conosco no Jornal da Câmara. Queria reconvidá-la a participar mais vezes conosco aqui. Obrigada. Também dando dicas pontuais. A gente já tem a professora Cristina Helena Pinto Melo, que é da PUC de São Paulo e da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ela nos ajuda aqui quase diariamente com assuntos voltados à economia, ao dia a dia da economia. Certo. Mas eu queria deixar a você o convite para que você volte a participar aqui com dicas, com pitacos, com sugestões para esse processo que é um processo não de economia, mas de educação financeira. Exatamente. Muito obrigada, venho sim. Tá? Contamos com você. Obrigado pela presença, obrigado por ter estado conosco aqui no estúdio nessa quarta-feira. Obrigada, boa tarde. Vamos